Você já parou para pensar quem eram os filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens e deram origem a filhos gigantes, registrado em Gênesis 6? Seriam eles homens comuns? Ou seriam eles da descendência de Sete? Ou seriam eles anjos caídos que se rebelaram contra Deus? Esse é um dos temas mais misteriosos da Bíblia e que tem gerado debates até os dias de hoje. Mas para compreender melhor esse conceito, nós precisamos entender melhor o contexto. Vamos lá. Em Gênesis 6, a Bíblia relata que os filhos de Deus coabitaram, se uniram às filhas dos homens, e isso provocou a ira de Deus, porque a perversidade desencadeou. E essa era uma época antes do dilúvio. E foi um tempo aonde a humanidade estava mergulhada na corrupção. Mas afinal, quem eram esses seres? E por que a união deles com as filhas dos homens provocou a ira de Deus? Hoje nós vamos entender sobre essa história à luz da palavra de Deus. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades, hein? Dito isto, bora pro vídeo! Em Gênesis 6:2 diz: E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. A expressão filhos de Deus no hebraico é Benai Ha-Elohim. E é interessante notar que essa mesma expressão aparece no livro de Jó, para descrever anjos se apresentando diante de Deus. É válido também lembrar que o livro de Jó provavelmente se passa em um período próximo ao da narrativa de Gênesis. Por isso, muitos estudiosos passaram a acreditar que Gênesis 6 está falando de anjos que abandonaram o seu estado original. Além disso, a passagem fala de gigantes, que na tradição eram conhecidos como Nefelins, que são seres extremamente fortes e também temidos na antiguidade. Mas por que Deus ficou tão irado com tudo isso? Porque não era apenas um pecado humano comum. O texto dá a entender que houve uma grande corrupção espiritual, envolvendo seres que se rebelaram contra uma ordem direta de Deus. Há uma questão intrigante nessa história. É que Jesus afirma que os anjos não casam e nem se dão em casamento. E isso levanta dúvidas sobre como conciliar essa afirmação com a ideia de que os filhos de Deus eram anjos que coabitaram com seres humanos. Além disso, em Judas 1, versículos 6 e 7, menciona anjos que não guardaram o seu estado original e abandonaram a sua própria morada, sendo reservados para o juízo do grande dia. Essa passagem os compara à decadência de Sodoma e Gomorra, que se entregaram à imoralidade. E isso conecta diretamente com a ideia de seres espirituais que ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus. Com isso, é possível sugerir que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6
eram anjos rebeldes que se corromperam. E isso se alinha com a afirmação de Jesus, que os anjos não casam e nem se dão em casamento, se referindo aos anjos que não se desviaram do seu estado original e nem abandonaram a sua morada, implicando aos anjos que coabitaram com os seres humanos, a anjos rebeldes que se desviaram do seu estado original e que se rebelaram contra Deus. Então, quando Jesus afirma isso, ele está se referindo não a esses tais anjos que se rebelaram contra Deus, e sim a anjos que não abandonaram o seu estado original. Por essa razão, a ira de Deus pode ser entendida a uma reação de Deus contra esses seres espirituais que interferiram diretamente na humanidade. Independente das diferentes interpretações, uma verdade é clara, que o pecado e a corrupção separam o ser humano de Deus. E a história de Gênesis 6 mostra que a humanidade chegou em um nível tão profundo de perversidade que o juízo de Deus veio sobre a terra através do dilúvio. Mas, mesmo em meio ao caos, Deus levantou Noé, um homem fiel. E sabe o que isso nos ensina? É que mesmo em tempos de corrupção espiritual, Deus sempre procura pessoas que permaneçam firmes na verdade. E eu quero dizer algo para você, que essa verdade é Jesus. Essa vida é Jesus. O caminho é Jesus. E ninguém se conecta com o Pai se não for por intermédio dele. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 eram anjos caídos, ou outra interpretação faz mais sentido para você? Coloque aqui nos comentários. Deixe seu like para fortalecer o vídeo, para a plataforma entender que esse vídeo é relevante e chegue a mais cristãos curiosos. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para não perder as nossas novidades. Dito isto, nos vemos no próximo vídeo, hein? Valeu!